Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. Neste segundo episódio da semana, vamos falar sobre o que sabemos sobre o Reino Parte 2 e vamos abordar o seguinte assunto: como desenvolver um pensamento do Reino. Se você ainda não me conhece, eu sou o Pastor Danilo e te convido a participar de mais uma série do nosso Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Corre lá, faz isso agora, rapidinho. É só um clique. Você vai clicar, você vai se inscrever e vai receber todo o nosso material que nós iremos publicar. No episódio de hoje vamos abordar o nosso segundo subtema: como desenvolver um pensamento de reino. A primeira palavra de Jesus no seu ministério público aqui na Terra foi sobre uma mudança de pensamento, e principalmente no que diz respeito ao nosso contexto de reino. Depois de Jesus ser batizado, ter passado 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado e tendo vencido a Satanás, ele mesmo declara, está lá escrito em Mateus 4,17, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Jesus veio apresentar para o mundo o plano de Deus, e a primeira coisa que ele disse foi: arrependam-se. Jesus afirmou que nós precisávamos nos arrepender, nós precisávamos mudar a nossa mente. E isso é essencialmente o que a palavra arrependimento significa: mudança de mente, metanoia. Literalmente falando, arrepender-se significa parar, voltar-se para o sentido oposto. Como você está seguindo numa estrada reta e ter que de repente dar uma volta de 180 graus para voltar ao sentido correto. Isto nos sugere uma ação. Mas antes de mudar a atitude, nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa mente. Tem um ditado popular que diz que o nosso pensamento é o senhor das nossas ações. Algumas pessoas podem achar que as palavras que Jesus estava dizendo eram um insulto, pois ele estava dizendo: vocês estão indo para o caminho errado. Pois estava dizendo: vocês têm pensamentos errados. Tudo que aprenderam é errado, vocês precisam mudar. Em nossa sociedade democrática, nós aprendemos que a maioria, ela vota, ela escolhe e assim o governo é estabelecido. Nós elegemos o nosso líder, ou seja, a maioria governa. Mas no reino não é assim. O voto ou a vontade das pessoas não significa nada. A palavra do rei é a lei. No reino de Deus não há votações. A palavra do Senhor, ela é plena, ela é absoluta. Não votamos em nosso líder, ele está posto e o seu ofício é permanente. O mandato de Deus como rei, ele é eterno. Um reino que nunca terminará, nem pela morte, nem pela conquista. A opinião da maioria não se aplica ao reino de Deus. Mesmo que a maioria da população permaneça na ignorância ou na rebelião contra Deus, Deus ele permanece soberano, como soberano da sua criação. Vamos falar um pouquinho agora sobre democracia versus reino. Um reino e uma democracia são totalmente opostos. A grande dificuldade da nossa nação em compreender o que é o reino é porque nós nascemos numa democracia. Desde cedo nós aprendemos que nós temos o direito de escolha. No reino não é assim. No reino existe um rei e a sua palavra é a lei. Em uma democracia, cidadãos eles podem se ajuntar, podem protestar, podem formar comitês, podem reivindicar, podem formar grupos para incitar o poder legislativo. Mas no reino não é assim. A palavra de Deus ela é absoluta no seu reino. Por exemplo, ele decretou na sua Constituição do Reino de Deus que adultério é pecado. Êxodo 20:14 diz: você não cometerá adultério. Levítico 18:20 também diz: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Estes decretos e outros são mais fortes do que a pedra, pois foram declarados pelo rei. Como lei, a palavra do rei ela é inegociável e imutável. Nós entramos em problema cada vez que nós tentamos transferir a nossa mentalidade de democracia para a nossa vida no reino.
Por isso o apóstolo Paulo ele nos adverte na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 2, que diz assim: "E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Se a nossa mente for mudada, se nós nos arrependermos, como disse Jesus, se os nossos pensamentos estiverem alinhados com os pensamentos do Rei, então viveremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nosso Pai, nosso Rei. Amém? No episódio de hoje falamos sobre como desenvolver um pensamento de reino. Amanhã vamos aprender sobre o poder e a influência de um embaixador do céu. Gostou do episódio de hoje? Então fica ligado no nosso canal e amanhã, no mesmo horário de hoje, nos encontraremos para o terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Até amanhã e Deus os abençoe em nome de Jesus.